Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um domingo, Escola Bíblica Dominical, onde vamos estar estudando o profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Mas antes de orar, eu queria pedir aos irmãos que estivessem com as suas Bíblias abertas no livro de Malaquias, porque estaremos juntos lendo alguns versículos. E gostaria também que os irmãos, aqueles que têm a revistinha da Escola Bíblica, estivessem com ela ao lado também, porque nós vamos usar muito a revistinha e é importante que os irmãos estejam acompanhando todo esse estudo com a revistinha também. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã, por esse dia, pelo fôlego de vida. Queremos, Deus, colocar diante de Ti neste momento todo o estudo que será feito nesta manhã, que só possa estar abrindo nossa mente, o nosso coração, trazendo esclarecimento, entendimento e revelação através da Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, chegamos ao último livro do Antigo Testamento. Ele resume a história do Antigo Testamento. E, ao mesmo tempo, é a última exortação do Antigo Testamento. 100 anos ou mais se passaram desde a volta dos judeus a Jerusalém após o cativeiro da Babilônia. O primeiro entusiasmo do retorno da Babilônia havia passado. Depois de um período de reavivamento, onde nós podemos ver lá em Neemias 10, a partir do versículo 28, o povo tornara-se frio em matéria de religião, de adoração a Deus, se descuidando moralmente. Aí entra o profeta Malaquias como reformador, encorajando, ao mesmo tempo que repreende. Vamos ao alvo da lição, que o primeiro é saber considerar as principais áreas em que normalmente negligenciamos ao Senhor. Que áreas são essas? Você pode e consegue perceber ou identificar? Aí vem o sentir, reconhecer, com gratidão as bênçãos recebidas de Deus. Você tem agradecido tudo aquilo que Deus tem te abençoado? Com tudo aquilo que Deus tem te abençoado? Agir, administrar de forma correta os bens recebidos do Senhor. Você tem administrado com sabedoria tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos? Aí eu deixo mais uma pergunta
para você nesta manhã. Teremos a escola bíblica, teremos o estudo logo após a escola bíblica, a dinâmica. Eu queria deixar uma pergunta para você, mais uma pergunta. O que você aprendeu ou o que você lembra daquilo que você leu no livro de Malaquias? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque infelizmente, nós só lembramos do livro de Malaquias o versículo 3 do capítulo 10. E eu quero te dizer nesta manhã que não só de dízimo e ofertas é a mensagem de Malaquias. Ela vai muito além disso. É um interrogatório de Deus, que nós vamos ver mais adiante, na nossa revistinha da Escola Bíblica. É um interrogatório de Deus ao seu povo. Ou seja, Malaquias é direto e objetivo em sua mensagem. Vamos, visão panorâmica do livro. Data, 430 anos antes de Cristo. Autor, Malaquias. Origem familiar, desconhecida. Local, Judá. Foco, negligência, repreensão e arrependimento. Alvo, povo e sacerdotes, judeus após o exílio. Confrontar o povo com seus pecados e restaurar o seu relacionamento com Deus. Versículo-chave, Malaquias 3, 16 e 17, que diz assim: Então, os que temiam o Senhor falavam aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, o Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei, como um homem poupa a seu filho. Palavra-chave, advertência. Aqui nesse versículo 27, se você tem o versículo 3 de Malaquias, versículo 10 de Malaquias 3, grifado, anotado na sua Bíblia, eu gostaria que você também tivesse esse versículo 17, esta promessa também gripada na sua Bíblia. Informações sobre o autor e informações do livro. Nada ou pouco se sabe da história pessoal de Malaquias. Crê-se que tenha profetizado no tempo de Neemias e o tenha apoiado, como Ageu e Zacarias apoiaram Zorobabel. Temas abordados em Malaquias também aparecem em Neemias, onde nós vamos ver mais adiante. Malaquias é o último profeta dos que fala a Israel em sua própria terra. Israel aqui engloba todo o remanescente de Israel e Judá, que tinham voltado do exílio. Seu nome significa mensageiro do Senhor, ou meu mensageiro, do mesmo modo que o precursor de Jesus, João Batista, de quem profetiza, Malaquias era somente uma voz para aquele povo. Malaquias fala sobre esperança. A situação tinha melhorado, mas não deviam se esquecer que o Messias viria e então a salvação também viria. Um silêncio de 400 anos estende-se entre a voz de Malaquias
e a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Por ser o último livro do Antigo Testamento, constitui uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ao ler o livro de Malaquias, considere-se como o destinatário desta mensagem que Deus envia ao seu povo. Avalie a profundidade de seu compromisso, a sinceridade de sua vida. E aí então, permita que o Senhor restaure o seu relacionamento com Ele através de seu amor e perdão. E depois de tudo isso, irmãos, tudo que aqui eu trouxe aos irmãos, nós vamos tratar agora do esboço do livro. Como os irmãos podem ver, podem acompanhar em suas revistinhas da Escola Bíblica, o esboço está bem parecido com aquele esboço que a revista traz para nós. No primeiro capítulo, a partir do versículo 1 ao versículo 5, fala do amor de Deus para com o povo. E na segunda coluna, vem a negligência do povo, ou seja, a ingratidão com a pessoa de Deus. E aqui eu gostaria de perder um pouquinho de um tempo com os irmãos, nesse capítulo 1, versículo 2, que eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo na leitura bíblica. Que diz assim: o Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. Então, irmãos, o tema central do livro de Malaquias é o amor. E como saber que o Senhor nos ama? Sabemos que Deus nos ama quando lemos a palavra que Ele nos deixou, a Bíblia. E conhecendo a história de Jesus, seu único filho, que enviou à terra e se fez homem como nós. Sabemos, amando-nos até o fim, o que inclui morrer em nosso lugar. Sabemos que Deus nos ama quando diante dele, apresentando nossos pedidos, nos sentimos ouvidos em nossa oração. Sabemos que Deus nos ama quando somos capacitados por Ele a fazer coisas que não conseguimos fazer. Ainda, nesse capítulo 1, eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 5 também, que diz assim: vocês verão vocês verão isso com os olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. O amor de Deus, meus irmãos, não é limitado, como lembra o profeta Malaquias. O amor de Deus vai além das fronteiras do povo de Israel. A nós, essa verdade pode parecer óbvia, mas não era para o público de Malaquias. Alguns anos atrás, o profeta Jonas não tinha entendido que Deus amava o povo de Nínive, uma cidade fora das fronteiras de Israel. Na mente de Jonas, Deus não podia amar a outras pessoas. Ainda hoje, há pessoas que pensam assim, como nós já ouvimos muitas das vezes, um jargão onde se diz que Deus é brasileiro, Deus não tem pátria, Deus ama a todos. Ainda hoje, há pessoas que acham e pensam desta maneira, que Deus tem uma pátria
Mas deixa eu dizer para você, Deus ama a todos os povos. Um Deus de uma nação, ou ao mesmo tempo de uma religião, é um Deus pequeno, que não pode fazer maravilhas. O Deus revelado na Bíblia é um Deus grande. Ele é, na verdade, o grande Deus. Podemos confiar nele. O que ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Aqui em Malaquias 1, de 6 a 14, a mensagem de Deus é a indignação de Deus com a desonestidade, com o culto rotineiro e sem espiritualidade, falta de reverência ao Senhor, insensíveis diante do pecado, respondendo: em que desprezamos nós o teu nome? Em que profanamos nós o teu nome? Oferecendo sacrifícios defeituosos, ofereciam a Deus o que não se atreviam a oferecer ao seu governador. Isso nós podemos ver, meus irmãos, que essa mensagem de Malaquias é uma quebra que houve aqui do pacto levítico, que se encontra lá em Levítico 22. Malaquias 2, de 1 a 9, repreensão aos sacerdotes. A negligência do povo com o ministério, ou melhor dizendo, a negligência dos sacerdotes era com o ministério. Andar com Deus, ser zeloso, deixar a iniquidade, habilidade para ensinar, tudo isso, nesse tempo de Malaquias, esses sacerdotes, toda a liderança estava carente de tudo isso. E deixa eu te fazer uma lembrança. Deus não vai deixar de repreender toda a liderança que negligencia com o seu ministério, ou seja, com o ministério de Deus. Malaquias 2, de 10 a 12, condenação do casamento misto, com as orientações dadas pela palavra de Deus, divórcio. Neemias 13, de 23 a 28, aponta isso, dizendo que os filhos de Deus falavam outras línguas por conta desse casamento misto, se envolvendo com mulheres mais novas. Seus filhos falavam mais a línguas dos estrangeiros do que a língua do povo judeu. Malaquias 2, de 13 a 17, advertência quanto ao relacionamento conjugal, com o relacionamento familiar. Eu gostaria de ler com os irmãos os versículos 14 e 16 do capítulo 2, de 14 a 16 do capítulo 2, que diz assim: e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um mesmo, que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Essa infidelidade aqui, meus irmãos, nós podemos ver que é o próprio Deus falando a eles que Deus foi o testemunha quando eles se uniram à sua mulher em casamento. É o que diz o versículo 16. Então, aqui está acontecendo uma infidelidade muito grande, e a infidelidade no relacionamento conjugal não agrada a Deus. Dando continuidade ao esboço do livro, Malaquias 3, de 1 a 6, a promessa do futuro para o futuro, o pacto com a relação à promessa,
não havia mudado por causa da sua imutável misericórdia. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, diz que Deus não é homem para que mude de ideia. Capítulo 3, de 7 a 16, repreensão a respeito do roubo, retenção dos dízimos. Ver Neemias 13, a partir do capítulo 10, do versículo 10 até o 14, vai esclarecer também isso. Aí vem a negligência do povo com a dedicação dos bens a Deus. Aqui, Malaquias traz para a gente uma seguinte mensagem: o povo havia se tornado egoísta e muito cobiçoso, e Malaquias foi corajosamente ousado ao desafiá-los com esta palavra: roubará o homem a Deus? O que isso traz para nós nesta manhã, meus irmãos? Pergunto eu a você: o que é roubar a Deus? Roubamos a Deus quando dizemos que o dinheiro é mais importante do que Deus. Roubamos a Deus quando dizemos que damos o dízimo e não damos. Roubamos a Deus quando damos com uma mão o dízimo e esperamos em forma de bênção material com a outra mão. Roubamos a Deus quando não reconhecemos que o dinheiro que temos é Ele quem nos deu. Roubamos a Deus dos dons que Ele nos deu apenas para ganhar dinheiro e não para abençoar outras pessoas. Roubamos a Deus quando retemos o que podemos oferecer a Ele por meio da igreja, impedindo que cumpra a missão que Deus lhe conferiu. Roubamos a Deus quando fazemos propaganda do dízimo que damos. Vamos a Malaquias 3, continuando no capítulo 3, de 13 a 15, aviso contra a arrogância, a negligência do povo no relacionamento com Deus. Qual vantagem em ser bom? O que Deus está fazendo que permite que essas coisas aconteçam? Essas eram as perguntas de Deus. É inútil servir a Deus. Eles viam que povos que não serviam a Deus estavam sendo abençoados, e eles que serviam a Deus não estavam sendo abençoados. Aí se achava isso uma injustiça de Deus para com eles. Malaquias 3,16, de 4 a 6, Malaquias 3, a partir do versículo 16 e 4 até o versículo 6, juízo e restauração do povo de Israel. Deus se lembrará daqueles que permanecem fiéis a Ele, aqueles que o temem, amam e honram e respeitam. Aqui eu gostaria de estar lendo o versículo 16 e 17 do capítulo 3, os irmãos podem acompanhar comigo, que diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. Isso é promessa de Deus, irmãos. Marca esse versículo, como eu já falei, marca esse versículo 17 na sua Bíblia. Isso é promessa de Deus para nós. E continuando, eu gostaria ainda também de ler no capítulo 4, o versículo 4, que diz assim: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos
e juízos. Como falei lá no início, Malaquias é a última. Malaquias nos traz a última exortação do Antigo Testamento. E aqui se encontra esta última exortação do Antigo Testamento. Até que viesse o Messias, a revelação ia cessar temporariamente. O povo devia lembrar-se da lei, porque com a ausência dos profetas vivos, estariam propensos a esquecer dela. Isso nós podemos ver lá em Deuteronômio 4, a partir do versículo 10. A lei deveria ser a regra de vida e conduta durante 400 anos de silêncio que intervém entre o último profeta do Antigo Testamento e a vinda do profeta, dos profetas, Jesus Cristo. Malaquias, em uma sentença, o profeta repreende o povo por infidelidade nos relacionamentos e avisa das bênçãos que Deus tem para o futuro da nação. Ou seja, não podemos achar que Deus já fez tudo por nós. Há promessas para nós que Ele vai cumprir ainda. Deus não para. Deus está trabalhando, meus irmãos. E aqui, como falei lá no início, sobre o interrogatório de Malaquias, você pode ver na sua revistinha aí, que traz aqui um quadro que fala do interrogatório no livro de Malaquias. Eu não vou me deter muito nesse interrogatório, mas no livro acontece uma série de perguntas feitas por Deus, direcionada a várias pessoas, dentre elas o povo, a elite e os sacerdotes. O profeta fala e aquele que está sendo interrogado apresenta seu questionamento e o profeta responde com autoridade. Essa é uma das características marcantes do livro de Malaquias. Perguntas e respostas. Isso nós podemos acompanhar, como já falei na revistinha, se encontra no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos às doutrinas. O livro de Malaquias traz em suas mensagens diretrizes para cultuar a Deus. Entre elas, reconhecer o amor de Deus, compreender seu caráter, misericórdia e assim prestar um culto de qualidade, ou seja, um culto racional, um culto com adoração. Ter cuidado com as atitudes pessoais e não tornar-se infiel. Fidelidade e adoração são coisas que agradam a Deus. Ter uma entrega total em um ato de fé, reconhecendo que tudo o que temos e somos é graça de Deus. E que o culto verdadeiro tem o propósito que se prolonga para um glorioso dando significado ao passado e motivando ao presente. Na nossa revistinha também, nós podemos encontrar todas essas doutrinas um pouco mais detalhadas, meus irmãos. Malaquias e o Novo Testamento. A última profecia do Antigo Testamento, Malaquias 4, 5, 6, complementa a profecia de Isaías 43. E a citação que inicia o Evangelho de Marcos 1, 2. Antes da vinda do grande dia da ira, Deus enviaria o precursor do Messias, Elias, que prepararia o povo para a sua vinda. Essa profecia se cumpriria na figura de João Batista.
o sol da justiça. O profeta anuncia o dia do Senhor com a chegada do sol da justiça, que traz salvação aos que temem o nome do Senhor, precedido do mensageiro Elias. O sol da justiça é o próprio Deus, Filho, Jesus, o Messias. E aqui, meus irmãos, antes de passar para o último slide, que vai trazer a conclusão desse nosso estudo nesta manhã, eu gostaria de deixar para os irmãos algumas verdades que o livro de Malaquias traz para nós, que nós não devemos esquecer. Primeira verdade, ela se encontra lá em Malaquias 1:2, que diz que o amor de Deus é incondicional. Ele quer a nossa obediência aos seus mandamentos. Mas as bênçãos dele não estão condicionadas à nossa fidelidade. Deus sempre nos amou, Deus nos ama e sempre nos amará. Segunda verdade, se encontra lá em Malaquias 1:12. Deus espera que sejamos verdadeiros quando prestamos culto. Ele sabe quando nossas motivações são legítimas. Terceira verdade, se encontra em Malaquias 2, versículo 1 até o versículo 9. Quanto maior o privilégio, maior é a responsabilidade. O que Deus espera dos que ocupam função de liderança, Ele requer de todos nós. Quarta verdade, Malaquias 2, de 10 a 16. Devemos ser fiéis uns aos outros. Devemos ser fiéis aos nossos familiares. Devemos ser fiéis aos nossos cônjuges. Essa fidelidade para com os nossos entes queridos deve refletir também a nossa fidelidade a Deus. Quinta verdade, se encontra em Malaquias 3:10. O dízimo é uma questão entre nós e Deus, por meio da igreja. Por meio dele, Deus sustenta sua obra de salvação e cuidado. Se amamos a Deus, dar o dízimo deve ser um prazer que não questionamos. Sexta verdade, vale a pena confiar em Deus. Se encontra lá em Malaquias 3:18. Vale a pena confiar em Deus, buscar viver segundo os seus mandamentos, mesmo que pareça que aqueles que nos ignoram vivam melhor que nós. Deus é justo, meus irmãos. E para finalizar, a última verdade que Malaquias deixa para nós, para que não venhamos nos esquecer, se encontra em Malaquias 4:2. Não podemos perder a esperança. Para os leitores e ouvintes de Malaquias, o Messias viria, mas para nós, ele já veio e vai voltar para completar o que começou em nós, no momento em que recebemos como o nosso Salvador. Conclusão, Malaquias mostra que a relação com os familiares, com o serviço de Deus e com o dinheiro são termômetros do nosso relacionamento com Deus. Que a graça do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja conosco neste dia. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus,
pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração nesta manhã, pelo teu ensino, vindo através do profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, que trouxe para nós a última exortação também do Antigo Testamento, dizendo que o Messias viria, e ele já veio. Muito obrigado, Deus, por esse entendimento. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja. Muito obrigado pela tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.